Olá amigos que acompanham o canal Tabelão do Futebol. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês os jogos da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Também vou trazer os últimos resultados e mostrar como é que ficou a classificação após aí os jogos da rodada de meio de semana. Rodada de meio de semana que ainda não terminou, tivemos aí jogos adiados. Mas vamos começar falando então dos jogos da 17ª rodada, que começa neste sábado às 16 horas com o duelo entre Cruzeiro e Red Bull Bragantino. A partida vai acontecer lá no estádio Independência, em Belo Horizonte. No mesmo horário, o Bahia vai receber o Cuiabá. O Bahia aí tendo a chance de alcançar o Palmeiras na liderança do campeonato, encara a equipe do Cuiabá, que briga aí para não entrar na zona de rebaixamento. E aí no domingo não teremos jogos, não teremos jogos do Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque vai acontecer aí as finais da Eurocopa e também da Copa América. Mas a rodada segue na terça-feira, dia 16 de julho, com um duelo entre Juventude e Atlético Mineiro. Essa partida vai acontecer às 19 horas, lá no estádio Mané Garrincha, no Distrito Federal. O Juventude resolveu mandar esse jogo lá para Brasília. Às 21 horas de terça-feira, o Corinthians vai ter a estreia do técnico Ramon Dias, vai tentar deixar a zona de rebaixamento, jogando contra a equipe do Criciúma. O jogo será lá na Neoquímica Arena. Na quarta-feira, às 19 horas, o Atlético Goianiense recebe o Vasco, outro aí que está na zona de rebaixamento. A partida vai acontecer lá no estádio Antônio Ascioli, Quem está na zona de rebaixamento, só para reforçar, é o Atlético Goianiense e não o Vasco. Aliás, o Vasco já está mirando a parte de cima da tabela. Ainda na quarta-feira, só que às 20 horas, um duelo de tricolores. O São Paulo vai receber o Grêmio lá no estádio do Morumbi. As duas equipes perderam na rodada passada. E aí, às 21h30, um grande jogo aí, um jogo que promete mexer com a parte de cima da tabela. Botafogo e Palmeiras se enfrentam no estádio Newton Santos, o Engenhão. E detalhe, hein? As duas equipes dividem a liderança aí com 33 pontos e o Botafogo está na frente do Palmeiras porque tem 2 gols marcados a mais. As duas equipes têm 10 vitórias, têm 13 gols de saldo, mas o Glorioso marcou 27 gols contra 25 da equipe palmeirense. Então um jogo aí que promete e que vai estar muita gente de olho. Também às 21h30, um duelo nordestino. Fortaleza e Vitória se enfrentam no estádio Castelão, em Fortaleza. O Fortaleza aí que vem embalado aí pelos últimos bons resultados e já aparece na 7ª colocação. E o Fortaleza tá aí com um jogo a menos, Bom, por hora a rodada vai terminar então com esses 2 jogos das 21h30, porque outras 2 partidas foram adiadas. Internacional e Flamengo, que seria no Beira-Rio, ainda não tem data para acontecer. O mesmo com Fluminense e Atlético Paranaense. Por quê? Porque o Internacional vai fazer ainda o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil contra o Juventude, e o mesmo vai acontecer com o Atlético Paranaense, que vai enfrentar a equipe do Ipiranga. Portanto, esses jogos de Internacional e também de Atlético Paranaense vão acontecer já neste sábado. Então é por isso aí que os jogos deles no Campeonato Brasileiro, desta rodada do Brasileirão, foram adiados. E agora eu vou trazer para vocês então os resultados da rodada anterior, rodada que começou aí com a vitória fora de casa do Cruzeiro sobre o Grêmio por 2-0. Quem também venceu por 2-0, mas em casa, foi o Vasco. O Vasco bateu o Corinthians por 2-0 e manteve aí o Alvinegro na zona de rebaixamento. Já o Bahia visitou o Atlético Paranaense e voltou de lá com uma grande vitória pelo placar de 3-1 sobre o Furacão em plena Liga Arena. Quem também venceu por 3-1 foi o Palmeiras, O Palmeiras aí derrotou o Atlético Goianiense lá no Allianz Parque. Já o Fortaleza visitou o Flamengo e derrotou o Rubro Negro no Maracanã pelo placar de 2-1, resultado que custou a liderança do Flamengo. O Flamengo parecia aí que abriu uma boa distância na liderança do campeonato, tropeçou nos últimos 2 jogos no Maracanã, antes havia empatado com o Cuiabá, e nesta quinta-feira acabou sendo derrotado pelo Fortaleza. Criciúma e Fluminense empataram em 1-1, resultado ruim para as duas equipes, que seguem ali ameaçadas de rebaixamento, enquanto que o Atlético Mineiro quebrou aí uma sequência de resultados negativos e derrotou o São Paulo por 2-1 na Arena MRV. E por fim, o Botafogo foi até Salvador e venceu o Vitória por 1-0, resultado que deu ao Glorioso a liderança do campeonato, Junto com o Palmeiras, mas à frente nos critérios de desempate. E a rodada ainda teve outros 2 jogos adiados, Red Bull Bragantino e Internacional, além de Cuiabá e Juventude. Por quê? Porque na quarta-feira, Internacional e Juventude fizeram um jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, Inclusive o Juventude ganhou e acabou causando aí a demissão do técnico do Internacional, Eduardo Cudê. E agora eu vou trazer para vocês então a classificação, Eu vou salientar o número de jogos de cada equipe, porque tem times com jogos a mais e outros com jogos a menos. E a classificação está assim: o Botafogo é líder com 33 pontos, o Palmeiras também tem 33, mas como eu já disse,
O Botafogo leva vantagem no número de gols marcados, 27 contra 25. O Flamengo caiu para a terceira colocação com 31. O Bahia agora é o quarto colocado com 30 pontos. O Bahia vem oscilando vitória e derrota nas últimas rodadas. O São Paulo caiu para a quinta colocação, 27 pontos. O Cruzeiro já aparece em sexto lugar com 26 pontos. E detalhe, o Cruzeiro tem um jogo a menos, tá? O Cruzeiro é uma das equipes aí que aparece com um jogo a menos. O Fortaleza é o sétimo colocado também com 26 pontos e também com um jogo a menos, né? Ele fica atrás do Cruzeiro por ter uma vitória a menos. O Atlético Paranaense agora é o oitavo colocado com 25 pontos. O Bragantino é o nono colocado com 22 pontos, só que tem 15 jogos. O Atlético Mineiro, décimo colocado com 21 pontos, 15 jogos. O Vasco subiu para a 11ª colocação, já virando a página, 20 pontos. O Internacional tem 19 pontos, só que o Internacional tem 13 jogos. No momento, o Internacional tem 3 jogos a menos do que aí a maioria das equipes. O Juventude é o 13º colocado com 19 pontos também. O Juventude tem 14 jogos disputados e fica atrás do Inter pelo saldo de gols. O Criciúma aparece na 14ª colocação com 17 pontos e também 14 jogos. O Vitória é o 15º colocado, 15 pontos em 16 jogos. E o Cuiabá, última equipe fora da zona de rebaixamento, tem 14 pontos em 15 jogos. Aí na 17ª posição aparece o Corinthians. O Corinthians tem 12 pontos em 16 jogos, né? A situação do Corinthians aí já começa a ficar um pouquinho complicada. O Grêmio, que não vence aí há 3 rodadas, é o 18º colocado com 11 pontos e 3 vitórias. O Atlético Goianiense também tem 11 pontos, mas tem 2 vitórias. E lá na lanterna aparece aí o Fluminense com 8 pontos em 16 jogos, né? Então essa é a situação atualizada do Campeonato Brasileiro da Série A. Bom, pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, ó, deixa o like. E se não está inscrito, aproveite para se inscrever aqui no canal Tabelão do Futebol. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!